Boa noite, meu nome é Adriano Moura e sou um profissional especializado em operar máquinas pesadas. Há alguns anos atrás, fui contratado pelo proprietário de uma fazenda localizada em uma pequena cidade no interior do Ceará. A minha missão, juntamente com a equipe de trabalho, era abrir algumas estradas nas proximidades da floresta, fazer a limpeza das áreas ao redor e também restaurar algumas trilhas já existentes, tudo dentro da propriedade da fazenda. A nossa equipe era composta por 8 homens, e além do trator de esteira que eu operava, tínhamos também uma máquina niveladora e um caminhão basculante. Para evitar a necessidade de ir e voltar diariamente até a cidade, que ficava a 30 quilômetros da fazenda, decidimos alugar uma casa em um povoado próximo. Nesse povoado, havia uma pequena praça onde todas as noites, quando chegávamos do trabalho, alguns moradores se reuniam para jogar dominó e fazer apostas com caramelos. Após o jantar, eu e outros colegas atravessávamos a rua e ficávamos conversando e jogando dominó com as pessoas do povoado. Entre os frequentadores da praça, havia um senhor de aproximadamente 70 anos chamado Zé de Loira, que morava em uma fazenda próxima dali, mas sempre aparecia no povoado durante as noites. Ele era uma figura extremamente engraçada, pois quando não estava jogando dominó, contava histórias e piadas. E se alguém duvidava da veracidade de suas narrativas, ele ficava ofendido e até ameaçava brigar, dizendo: "Me respeite. Olhe bem para mim e veja se eu pareço alguém que mente. Se você continuar duvidando, não contarei mais a história." As pessoas do povoado riam bastante das suas reações, mas depois pediam para que ele continuasse a contar suas histórias, que pareciam infinitas e abordavam todos os tipos de criaturas que existem em nosso folclore, inclusive aquelas que as pessoas costumam não acreditar. Em uma noite, ele compartilhou conosco uma história sobre uma das mais famosas criaturas do nosso folclore, o Saci-Pererê. A partir de agora, deixo vocês com o relato de Zé de Loira e a história do Saci. Nos anos 80, adquiri um pedaço de terra situado nas proximidades da serra, logo após a fazenda onde vocês estão realizando um trabalho. Quando comprei o terreno, a primeira coisa que fiz foi cultivar uma pequena plantação de bananeiras nos arredores da casa. Naquela época, éramos apenas eu e minha esposa, que assumia todas as tarefas, pois não tínhamos recursos para contratar ajuda. Trabalhamos arduamente e a plantação prosperou. Graças a Deus, após um ano, nossa roça produzia mais de 5 tarefas de bananas, de alta qualidade, incluindo variedades como prata, maçã e até café. Toda semana, eu colhia uma boa carga, carregava-a no carro puxado por animais e, de madrugada, acordava para vendê-las na feira da cidade. Aos poucos, fui melhorando nossa situação e consegui construir uma casa melhor. No entanto, após certo tempo, percebi que algumas bananeiras localizadas no fundo da plantação, perto do capão da mata, pareciam doentes. Elas começaram a secar e, eventualmente, morreram. Notei que todas as manhãs elas apresentavam marcas como se tivessem sido queimadas, pois algumas partes estavam chamuscadas e outras não. Na época, eu não tinha ideia do que poderia ser a causa e decidi ignorar o problema. No entanto, posteriormente descobri que não eram apenas as bananeiras que estavam sendo afetadas. Um dia, ao acordar cedo para levar as bananas à cidade, percebi que os animais estavam extremamente cansados, como se tivessem trabalhado a noite toda. Fiquei com pena deles naquele dia, pois estavam se arrastando. Depois de entregar as bananas na feira, soltei os animais em um terreno de um amigo, localizado na entrada da cidade, para que descansassem. Naquela mesma ocasião, decidi visitar meu falecido sogro, Gilberto, e contar a ele sobre o que estava acontecendo. No momento em questão, o senhor idoso soltou uma risada e me disse que eu não tinha conhecimento do que estava acontecendo, pois eu podia ter certeza de que quem estava causando essas travessuras era um ser sobrenatural conhecido como Saci. Naquele instante, eu não respondi de forma negativa, pois considerava o senhor Gilberto, que era como um pai para mim, mas pensei que ele estava ficando senil, acreditando em histórias sobre sacis. Antes de sair dali, ele me pediu para observar durante a noite e eu disse que esperaria para ver.
Quando cheguei em casa, a primeira coisa que fiz foi soltar os animais no cercado e colocar água para eles. Foi nesse momento que percebi uma corda que parecia uma trança feita com os pelos da crina do meu cavalo. Ao ver aquilo, comecei a considerar a possibilidade de o velho Gilberto estar certo. Então, falei com Laura, minha esposa, dizendo que naquela noite eu dormiria na sala só para tirar a dúvida, pois se fosse realmente o Saci, eu o expulsaria da minha propriedade. Laura ainda me aconselhou a não me envolver com isso, mas eu não dei ouvidos e fiquei na sala. Apenas deixei uma luz acesa na cozinha, pois não gosto de dormir com claridade, e cochilei. Depois, ouvi um barulho vindo da mata e, rapidamente, peguei uma lanterna e minha antiga arma e fui verificar quem estava do lado de fora da minha casa. Do meio do terreno, vi uma luz vermelha dentro do bananal. Meu sangue ferveu na mesma hora e saí gritando, dizendo que expulsaria aquela pessoa. No entanto, quem quer que estivesse ali correu em vão, pois eu já estava irritado e o persegui. Quando entrei no capão, ele desapareceu. Fiquei parado, tentando descobrir onde ele estava, mas só ouvi risadas, como se fossem de um rapaz. Como não consegui ver nada, voltei para casa, mas tinha certeza de que era algum vagabundo desocupado que morava por perto. Por isso, não contei nada para ninguém, nem mesmo para Laura, pois imaginei que o rapaz voltaria. E realmente aconteceu, pois na noite seguinte acordei com os animais fazendo barulho. Silenciosamente, fui até a parte de trás da casa, onde estava nosso fogão a lenha, e quando virei o rosto, fui atingido por uma nuvem de cinzas que quase me cegou. Não enxergava nada e caí no chão, ouvindo as risadas. Para piorar, comecei a sentir golpes nas costas, barriga e braços por todos os lados. Gritei para Laura me ajudar. Pouco tempo depois, ela saiu correndo de casa, desesperada com meus gritos, e me encontrou caído no chão, todo sujo e com várias marcas pelo corpo. Mas o indivíduo não foi embora, ficou ali, provocando. Eu cuidei dos meus olhos, pois quase perdi a visão, enquanto Laura trancava bem as portas. Nos abrigamos no quarto, apaguei a lanterna e então só ouvíamos os ruídos das brincadeiras do Saci. Ele rapidamente fez estragos, rasgando o saco de milho que eu dava às galinhas e jogando pedras no telhado da casa. Era uma criatura tentadora e malvada. No dia seguinte, fui até a casa do meu sogro e o velho Gilberto me disse para colocar fumo ocasionalmente na mata e deixá-lo lá, que ele não mexeria mais nas minhas coisas. Por isso, de tempos em tempos, até hoje, eu entro no capão, coloco um pedaço de fumo em um toco e deixo lá. Às vezes, passo e verifico, e quando o fumo some, coloco outro. Assim, ele nunca mais tentou invadir minha propriedade. Vocês podem não acreditar na minha história, mas o Saci existe, ele realmente existe.